Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula sobre modelos de diodo. Só relembrando, da curva característica do diodo, aqui é uma curva característica I por V, aqui é para polarização direta e aqui é para polarização reversa. O modelo do diodo, pessoal, o real, ele obedece aqui esta curva, que tem uma relação exponencial, e aqui tem essa relação até atingir a tensão de Zener ou a tensão de breakdown, seria substituído aqui no diodo desse circuito. Então, de acordo com o VD, eu vou estar em algum ponto aqui da curva. No entanto, pessoal, a gente faz algumas aproximações desta curva característica. Por exemplo, em vez de eu usar uma exponencial, eu falo que quando atinge 0,7 aumenta a corrente. Substituo a exponencial por uma reta, ou substituo o diodo por uma chave aberta ou fechada. Então, existe uma hierarquia de modelos de diodos, sendo que a escolha do modelo depende da aplicação. Vamos dar uma olhada então no nosso primeiro modelo exponencial. Neste modelo exponencial, ele é muito parecido com o modelo completo. Aqui a gente está assumindo que tem a relação exponencial de ID por VD, só que aqui quando tem tensão reversa, a tensão de breakdown tende ali a infinito. Então, a equação do diodo completa é essa daqui, D igual a corrente de saturação reversa exponencial da tensão do diodo sobre a tensão termodinâmica, que a gente vai usar 25, 26 milivolts, menos 1. Normalmente, a gente esquece desse menos 1, porque a exponencial ela sobe muito rápido, então não tem muita diferença utilizar esse menos 1 ou não. Então, a gente usa essa forma resumida aqui desta equação. Isolando o VD nessa equação, a gente tem a outra forma, que é a forma logarítmica, onde VD é igual a tensão termodinâmica, logaritmo neperiano da corrente no diodo sobre a corrente de saturação reversa. Aqui, só para vocês verem, aqui está o gráfico de ID por VD. Em preto está aqui a equação resumida sem o menos 1 e em amarelo está com o menos 1. Vocês podem ver aqui para esses valores as curvas são praticamente iguais, só que muito próximo de zero, que elas não vão ser iguais. Mas então, o que consiste na análise de um circuito utilizando o modelo exponencial? Primeiro, qual equação a gente usa para ID? ID igual a IS exponencial de VD sobre VT ou a forma logarítmica. E a segunda equação que a gente procura para analisar esse circuito, que é um resistor em série com diodo, em série com uma fonte, basicamente tem uma malha só. Eu preciso achar ID e VD aqui neste circuito. A gente precisa de outra equação que é dado pela lei das malhas, ou de uma forma mais simplista, a gente pode falar a corrente no diodo é a corrente no resistor, então vai ser essa tensão menos esta tensão sobre a resistência, ou seja, a tensão da fonte VDD menos VD sobre R. Daqui nós temos, pessoal, duas equações, duas incógnitas, onde a gente pode achar o ID e o VD. Se a gente for pensar num gráfico, o que é a corrente no diodo da malha é igual a corrente no diodo da expressão exponencial. Então, basicamente é o que? A gente tem exponencial aqui e aqui a gente tem a equação de uma reta. Qual é a solução do sistema, onde a reta cruza com a exponencial? Então, a gente fala aqui, a solução é aqui, esse valor de D, esse valor de VD, que a gente chama de ponto de
operação. Pessoal, normalmente, né, a resolução ela só se dá pelo método numérico nesse modelo exponencial. Então, o que a gente tem que fazer, né, basicamente? A gente pega as duas equações, iguala, é uma forma de fazer, e deixa tudo igual a zero depois. Porque desta forma aqui a gente consegue colocar na calculadora e utilizar a tecla Solve da calculadora. Ou então, pessoal, a gente pode usar algum método, né, manual de cálculo numérico. A gente chuta o valor inicial e vai fazendo aproximações sucessivas até que o erro ele fique, por exemplo, na terceira ou quarta casa decimal. Depois vocês podem ver 3 vídeos, né, dependendo do que vocês vão utilizar. Tem como resolve essa equação utilizando uma calculadora Casio, né? Tem como resolve utilizando uma calculadora HP e tem outro que resolve usando uma calculadora mais simples, né, que não tem a tecla Solve. Mas vamos colocar valores aqui, né, fazer um exercício. Vamos supor que a gente está usando o modelo exponencial, que a tensão da fonte é 5 volts, a resistência é 1 kΩ e a corrente de saturação reversa é 10 a menos 14 amperes. E eu quero encontrar aqui o VD e o ID. Então aqui só redesenhei o circuito, né? Se a gente for pensar aqui na lei das malhas, né? Eu tenho uma fonte, a corrente ela está indo aqui do negativo para o positivo da fonte, o resistor eu uso a conferência de receptor, né? Então a corrente ela está indo aqui da esquerda para a direita, o sinal de mais fica à esquerda. Da mesma forma, o diodo, a convenção tem que ser receptor, a mesma do resistor. Se a corrente está descendo, o sinal de mais fica em cima e o de menos fica embaixo. Lógico, né? Se a fonte estivesse invertida, o diodo estaria aberto, né? A gente assume que a corrente é zero, porque ele está polarizado reversamente. Pessoal, então, o que a gente faz, né? Lei das malhas. VDD menos a tensão no resistor, menos a tensão em VD. Então, qual foi a convenção? Entrei aqui pelo sentido horário, entrou pelo sinal de negativo, vai como positivo na equação, entrou pelo sinal positivo, vai como negativo na equação. Então, isso é uma convenção que eu uso. Se quiser, dá para usar ao contrário, tanto faz. Apliquei a lei das malhas. A tensão no resistor é R vezes a corrente que passa no resistor. Como é uma malha só tem uma corrente que vai ser ID. Agora, isolando ID, a gente tem aqui ó, que vai ser VDD menos VD sobre R. De uma forma mais simples, pessoal, se vocês quiserem vir direto pela equação, a gente pode falar, a corrente no resistor é essa tensão menos esta dividido pela resistência. Tanto faz como vocês fazem, se vocês fazem esse passo ou esse. E a outra equação que a gente precisa é a equação do diodo. Então, gente, se a gente iguala as duas equações e faz tudo igual a zero, né, passa o IS, multiplica por R e passa tudo para o lado esquerdo, a gente obtém esta equação aqui. Tensão da fonte, menos tensão do diodo, menos a resistência, corrente de saturação, exponencial, tensão do diodo sobre a tensão termodinâmica. Então, substituindo os valores, a gente vai ter aqui, ó, a VDD vale 5, VD a gente quer saber, resistência vale 1000, IS 10 a menos 14, VT 26 milivolts. Aqui só foi multiplicado 1000 por 10 a menos 14, e aqui foi colocado na calculadora, a gente obteve que a tensão VD é 0,6965 volts. Substituindo na equação 1, né, que nada mais é que VDD menos VD sobre R, que D, né, VDD menos VD sobre R,
a gente tem que ID igual a 4,3035 mA. Esse modelo exponencial, pessoal, é o modelo que mais se aproxima aqui da realidade, né, do diodo. Então, agora vamos ver um modelo mais simplista, que é o modelo ideal, é o modelo mais simples de diodo que a gente tem. A gente assume aqui que o diodo ele pode ser substituído por uma chave fechada, quando está na polarização direta, o positivo aqui no anodo e o negativo no cátodo, né, do diodo, e como uma chave aberta quando está na polarização reversa. Então, basicamente, ele funciona como uma válvula. Se o sentido está nesse daqui, a válvula ela abre. Se o sentido do fluxo está desse lado aqui, a válvula tende a fechar e bater aqui nesse batente, ficar fechada. Pessoal, chave aberta ou fechada, a gente fala quando tem passagem de corrente, tá? Quando não existe passagem de corrente, independente do diodo pensar que está aberto ou fechado, não tem passagem de corrente, a gente substitui ele por uma resistência gigantesca aí na ordem de giga-ohms. É o modo mais fácil de fazer. Vocês vão entender que vai ter um exercício que vai ter o diodo que quando não tem corrente. Pessoal, então, o que a gente faz? A gente aproxima o modelo exponencial do diodo por este modelo aqui, ó, de ID por VD. Corrente nula, quando o VD é negativo, começou a ficar positivo, basicamente a corrente ela tende a infinito. Então, tensão reversa, a resistência da chave é infinita, porque a tensão sobre a resistência é nula, né? A tensão VD é nula, e para polarização direta, a resistência é igual a zero e a corrente ela tende a infinito. Então, por quê? Porque a resistência tende a zero. Lembrando que nesse caso aqui na polarização direta, o VD igual a zero, que é a tensão em cima de uma chave fechada. Vamos resolver o mesmo exercício, né, do modelo exponencial, agora utilizando o modelo ideal. Vocês vão ver que fica muito mais fácil a resolução. E a gente nem precisa desse IS aqui, nem de VT. Então aqui, de novo, né, o mesmo desenho, onde tem VDD, a resistência em série com o diodo. O que a gente tem que ver primeiro? Está na polarização direta ou reversa. O positivo da fonte está ligado no anodo via resistor e o negativo no cátodo. Então, polarização direta. Se a polarização está direta, qual é o modelo ideal do diodo? Vai ser uma chave fechada. Então, por aqui, a gente já tem qual a tensão em cima de uma chave fechada? Zero, né? É um curto-circuito. E qual vai ser o valor de ID, então? Basicamente, né, a tensão da fonte é igual à tensão no resistor. Então, essa tensão aqui no resistor vai ser VDD. E a resistência é 1000, então ID é 5 sobre 1000, que vai ser igual a 5 miliamperes. Agora, pessoal, vamos passar aqui para um outro exercício. E esse exercício é bem interessante. Tem dois diodos e a resistência. Quero saber o valor de Vout, dado que VA varia desta forma aqui e VB varia desta forma. Então, olhando aqui, estou aplicando 0 volts e 0 volts. 0 volts e 0 volts em VB. Olhando aqui só para o VA. Se eu aplico 0 volts aqui, basicamente o diodo fica aberto, né? Não tem como passar corrente por ele. Então a gente pensa aqui que esse diodo ele está aberto. Aplicando 0 volts em VB, D2 também estará aberto. Se eles estão abertos, Vout é a tensão em cima de RL. Qual é a corrente que passa em RL? Zero.
então Vout vai ser igual a 0 volts. Vamos passar para esse outro caso. Estou aplicando 0 volts, 3 volts em VB. Então, 0 volts, mesma análise anterior, diodo está aberto. Agora, 3 volts em VB, o que acontece? Estou aplicando 3 volts positivo no anodo. Então, o diodo, eu posso encarar ele com uma chave fechada. Então, ele é uma chave fechada. O que vai aparecer aqui? 3 volts em RL. Então, Vout vai ter o valor de 3 volts. Olhando para esse outro caso, onde inverte, né? 3 em VA em 0 e VB, a ideia é a mesma. 3 volts em VA, diodo fechado, 0 volts em VB, diodo aberto, Vout vai ser igual a 3 volts. E aplicando agora 3 volts em VA e em VB, D1 fica fechado, D2 também fica fechado, estou aplicando 3 e 3, o 3 vai aparecer aqui, Vout igual a 3 volts. Então, traçando o gráfico aqui de Vout, né, aplica 0 volts nos dois, sai 0 volts. Aplica 0 e 3, sai 3. Aplica 3 e 0, sai 3. Aplica 3 e 3, sai 3 volts em Vout. Se vocês analisarem isso daqui como se fosse nível 0 e 1, né, a gente tem aqui, ó, 0 ou 0, sai 0. 0 ou 1, sai 1. 1 ou 0, sai 1. 1 ou 1, sai 1. Então, é uma porta lógica, né? Uma porta OR ou uma porta OU. Olhando agora para este circuito, né, em que eu tenho uma fonte aqui alternada de tensão, o diodo em série com o resistor, eu quero saber qual é a característica entrada-saída, né, a relação de Vout com VIN. Basicamente, pessoal, se VIN for positivo, o positivo está no anodo, o negativo ele está no catodo por meio, né, de R1. Então, polarização direta, VIN, chave fechada, VIN fica em paralelo com Vout. Vout copia VIN. Se a tensão VIN é negativa, é como se o negativo estivesse no anodo. Então, o que acontece? Equivale a uma chave aberta, Vout é a tensão no resistor, chave está aberta, não tem corrente, Vout igual a 0. Então, traduzindo, né? Para a tensão negativa, Vout fica em paralelo com o resistor, diodo, chave aberta. Para a tensão positiva, Vout copia VIN. Então, uma reta com coeficiente angular igual a 1. Olhando agora esse circuito, sem um resistor aqui. Se a gente aplica uma senoide, né, aqui na entrada, o que é esperado ver na saída? Pessoal, não pode pensar que esse diodo está deixando passar só o ciclo positivo e cortando o negativo. Por quê? Porque o circuito está aberto, não tem corrente. Se não tem corrente, a gente tem que substituir o diodo por uma resistência bem grande, por exemplo, na ordem de gigaohms. A saída vai ser qual? Igual à entrada. Por quê? Não tem corrente caindo na resistência, né, que eu substituí o diodo. Se não tem corrente, não tem queda aqui em D1. Agora, se a gente pegar e colocar uma resistência, tem corrente passando. Por ciclo positivo, D1 está fechado. Para o ciclo negativo, não passa corrente ao contrário do diodo. Então, o D1 está aberto, como mostra a figura aqui. Ciclo positivo, chave fechada. Ciclo negativo, chave aberta. Se a chave está aberta, Vout igual a 0, porque não tem corrente em R1. Então, na hora que a gente olha Vout, vai passar só o ciclo negativo e a outra metade do ciclo ela é cortada. A gente chama esse circuito de retificador de meia onda, porque ele deixa passar somente metade do período da onda, nesse caso só o positivo. Vout
vai ser igual a Vin para Vin maior que zero e vai ser zero para Vin menor que zero. Invertendo agora, né, o R1 com o D1, o que vai acontecer? Ciclo positivo, o mais está aqui, diodo fechado. Se o diodo está fechado, aqui é uma chave fechada. Qual a tensão de Vout para o diodo fechado? 0 volts. Para o ciclo negativo, não passa corrente. Então, ele é uma chave aberta. Se é uma chave aberta, a tensão vai ser daqui até aqui. Não tem corrente. Tem queda em R1 de tensão? Não. Então, basicamente, Vout igual a Vin. Como a gente vê aqui, ciclo positivo, chave fechada, 0 volts em Vout. Ciclo negativo, não tem corrente, Vout igual a Vin. Qual é a relação entrada-saída? Vout copia Vin, só o ciclo negativo e no ciclo positivo o diodo está em curto-circuito, então a tensão Vout é igual a zero. Agora a gente pode fazer uma brincadeira, né, com esse modelo ideal, né, do diodo. Por exemplo, a gente acabou de ver o circuito. Diodo resistor série. Qual o circuito equivalente aqui usando, né, o diodo ideal? O circuito equivalente nesse caso aqui, para a polarização direta, é só o resistor, porque o diodo é uma chave fechada, é um curto-circuito. Para a polarização reversa, né, qual é o circuito? É uma chave aberta, né, que é o diodo, em série com o resistor. Qual a característica? Corrente e tensão. Somente quando a tensão aplicada é positiva que eu passo a ter corrente. Qual vai ser a corrente? VA sobre R1. Então, qual é o coeficiente angular dessa reta? 1 sobre R1. Qual o circuito equivalente para a polarização direta? A fonte em paralelo com o resistor. Um outro circuito que a gente pode estudar, né, com o diodo ideal é um circuito diodo-bateria, que a gente chama de limitador, e a gente vai ver por quê. Basicamente, pessoal, para o diodo estar polarizado diretamente, esta tensão aqui no anodo tem que ser maior que a do catodo. Mas qual é a tensão do catodo? 1 volt. Então, esse diodo vai ser uma chave fechada, né? A tensão aqui, né, vai ser uma chave, ela só vai aparecer, né, só vou ter tensão quando o diodo ele funcionar. Então, na hora que eu pego aqui e olho, quando a tensão aqui é acima de 1 volt, é que eu vou ter corrente, ele vai virar uma chave fechada. Então, a tensão V1 tem que estar acima de 1 volt. Quando essa tensão é abaixo, né, de 1 volt, a corrente ela tende a caminhar no sentido contrário. E D1 é uma chave aberta. Então, qual é a característica, né, I por V? Basicamente, é o que? Olha, eu só vou ter corrente quando a tensão atingir 1 volt. Se a tensão não atingir 1 volt, o diodo está aberto, não tem corrente. Vamos dar mais uma olhada a isso aplicado num circuito, né? Qual a relação, né, Vout, né, que aparece nesse circuito, e a relação entrada-saída? Vamos analisar aqui, olha. O que a gente viu no circuito anterior? Essa tensão tem que estar acima de 1 volt para o diodo fechar. Então, enquanto o Vin está abaixo de 1 volt, então aqui está abaixo de 1 volt, está abaixo de 1 volt, o diodo está aberto. Se está aberto, Vout igual a Vin. Porque não tem corrente, não tem queda em R1. Quando a tensão ela ficar acima de 1 volt, aí o que? Essa tensão fica acima dessa, diodo polarizado diretamente, substitui por um curto-circuito aqui, uma chave fechada. Aí Vout fica em paralelo com VB. Então, Vout vai ser igual a 1 volt. Olhando aqui,
Vout igual a Vin para tensões abaixo de 1 volt. Quando o diodo fecha, Vout igual a VB. É basicamente isso. Então, normalmente, eu sempre aplico uma tensão alternada e tento tirar o Vout antes de ver a relação entrada-saída, porque aí fica mais fácil. Vout igual a Vin até 1 volt, a partir de 1 volt, Vout fica igual a 1 volt, ou seja, igual a VB. Eu acho que fica mais fácil traçar essa curva a partir daqui. Bom, pessoal, a gente então acaba de ver o modelo ideal e agora a gente vai ver um modelo com queda de tensão constante. O modelo com queda de tensão constante é aproximar a curva exponencial por esta curva aqui. O ideal, essa curva estava deslocada para a esquerda, aqui, ó, ficava bem em cima do eixo. Mas esse modelo já é um pouco mais próximo da realidade. Porque, olha, para tensões abaixo de 0,7 volts, a gente fala que o diodo é uma chave aberta, então a corrente é nula, né, em série com essa fonte de tensão. Para o diodo, quando ele atinge a tensão VD-ON, que para o silício a gente vai considerar 0,7 volts, basicamente o que acontece? A chave fecha. Então, crava aqui a tensão em VD-ON. Lembrando que essa exponencial ela tende meio que a ficar paralela, né, com o eixo Y. Agora, gente, o que acontece? Resistência igual a infinito, corrente igual a zero para VD menor que VD-ON, resistência igual a zero para VD maior que VD-ON e corrente tendendo a infinito. Vamos resolver o mesmo exercício, né, que a gente resolveu para o modelo exponencial e para o modelo ideal, substituindo o diodo pelo modelo de fonte constante. Aqui está o mesmo desenho, né? Primeira coisa que a gente tem que ver agora. A chave só vai se fechar se a tensão aqui for acima de 0,7. Então eu estou aplicando 5 volts, então a tensão vai ser acima de 0,7. Eu posso falar, e vai estar também no sentido, né, da flecha aqui do diodo. Ou seja, ele vai estar com a chave fechada, porque além de estar acima de 0,7, está polarizado diretamente, né? Polarização direta, VD maior que VD-ON. Substituir o diodo pela chave fechada em série com a fonte de tensão de 0,7 volts. O que a gente aplica? Basicamente a lei das malhas, só que o valor de tensão aqui, VD, né, ele vai ser fixo em 0,7 volts. Então, VDD menos a queda de tensão no resistor RDID menos VD-ON, que é 0,7 volts, igual a zero. Então, ID é igual a VDD menos VD-ON sobre 1000, né, que é o valor da resistência. Substituindo os valores, a gente tem que ID igual a 4,3 miliamperes, e lembrando que a gente já sabe o valor aqui, né, da tensão VD, que ela é fixa, né, 0,7 volts. Depois vocês pegam e comparem os valores de corrente de tensão, né, no diodo, nos 3 modelos que foram dados até aqui. Mas eu tenho que falar de mais um modelo, né, que é o modelo de segmentos lineares, que além da fonte, né, que aqui seria o 0,7 volts, ele fala que ele coloca uma resistência aqui em série com a fonte. Basicamente, né, ID igual a zero para VD menor que VD0, ou VD-ON, né, e ID igual a VD menos ED0 sobre RD, a corrente no diodo. Pessoal, essa aproximação aqui é mesmo aqui, você aproximar a exponencial
de uma reta agora não paralela com o eixo y, mas que tem uma inclinação de 1 sobre RD. Eu, particularmente, pessoal, não gosto muito de utilizar esse modelo, porque eu acho que diverge muito do modelo exponencial. Eu acredito que o modelo de fonte constante se aproxima mais do modelo exponencial. Mas, afinal, né, qual modelo a gente deve utilizar? Basicamente, pessoal, a experiência vai trazer isso, mas o problema está em encontrar um compromisso adequado entre a exatidão e a complexidade do modelo. Então, isso é algo realmente que a gente tem que pesar. Eu fiz algumas simulações com este circuito aqui, olha, para comparar os modelos. Então, aqui a gente tem uma fonte de corrente contínua de 5 volts. Aqui a gente tem uma senoide, né, aplicada com 4 volts de pico. Então, aqui ela varia entre mais 4 e menos 4 volts. Uma resistência de 500 ohms e aqui um diodo. E a gente vai estar olhando aqui nessa simulação basicamente a tensão no resistor. Só para vocês terem uma ideia, o amarelo aqui é a linha de terra. Em azul claro está o modelo exponencial, em rosa está o da fonte constante, e aqui está aquele último modelo, o modelo linear. Se vocês olharem aqui, a tensão no resistor praticamente não tem muita diferença, né, entre os modelos. Agora, quando a gente pega e olha para a tensão no diodo, a gente consegue ver algumas diferenças, né? Basicamente, em amarelo está a tensão aqui VDD mais VS, que eu estou chamando aqui de V maiúsculo, DD minúsculo, falando que tem uma variação, né? Maiúsculo é contínua, minúsculo é a variação. Então, aqui é a senoide aplicada em cima de 5 volts, e aqui na saída a gente tem a tensão no diodo. Então, aqui a gente tem um modelo exponencial em azul. Como vocês podem ver aqui, olha, não sai uma senoide exata, justamente porque o modelo exponencial ele distorce a onda principalmente nas extremidades. Se a senoide fosse de baixa amplitude, a gente nem ia perceber isso no modelo exponencial, mas como a amplitude é alta, né, mais 4, menos 4 volts, então a gente consegue perceber. A gente consegue ver aqui que tem o modelo linear, nesse caso, ele não é tão bom, né, que ele fica bem longe do modelo exponencial. O modelo exponencial seria como se fosse o nosso padrão ouro, né? Vamos ver essas diferenças vendo outro gráfico. Aqui é a tensão no resistor devido a essa tensão aplicada aqui VDD. 5 mais ou menos 1 volt. Então aqui ó, só estou mostrando essa variação de 1 volt, né? Mas lembrando, ou seja, indo de 4 até 6 volts. Aqui eu só estou mostrando a variação. Então, a tensão VR aqui, ó, se vocês olham os modelos, basicamente, né, aqui em preto é o VDD, indo de 4 até 6 volts, e aqui é a tensão em cima do resistor. Independente do modelo, está muito próximo uma da outra. Só o modelo linear que destoa um pouco. Só que, quando a gente vê a tensão em cima do diodo, olhem só, o modelo linear está aqui em cima, enquanto que o modelo aqui, olha, de exponencial, ele é essa reta azul. Aqui eu coloquei também o modelo de pequenos sinais, que a gente vai falar na próxima aula, para vocês verem que esse modelo ele é bem poderoso, né? Se aproxima bastante ao modelo exponencial. E aqui o modelo com fonte de tensão constante. O modelo de fonte de tensão constante é mais próximo do exponencial do que o modelo linear. Agora vocês entendem porque eu não gosto tanto de utilizar um modelo
linear. Bom, pessoal, acho que por esse vídeo, por essa aula é só. Eu acabei utilizando para Segura os fundamentos da microeletrônica, do Hasavi, e o livro de microeletrônica do Cedra. Até a próxima aula.